Banquete para Ana Lotte. Tradução: Rafael Montes. Félica manda que as crianças comam depressa, antes que alguém nos arredores sinta o cheiro da comida. Depois de tanto tempo sem alimento, a família vizinha pode estar com o olfato aguçado e perceber que, ao contrário de todos, eles ainda têm o que comer. As casas no vilarejo são perigosamente próximas. Ela se julga esperta. Enterrou entre a neve e a terra todo o alimento, de modo que nada foi apreendido quando os guardas passaram semanas atrás fazendo a coleta. Escolheu com cuidado o local do esconderijo, um espaço de 0,5 metro quadrado atrás da fossa do terreno, e administra a guarnição restante para que não morram de fome até Ana Lotte voltar. Vez ou outra, afasta a cortina da janela, na esperança de ver o marido se aproximando da casa, com 1 ou 2 coelhos na maleta para alimentar os 3 filhos que ficaram para trás. Vou buscar comida. Se permanecermos aqui, vamos morrer de fome ou de frio como os outros, disse Ana Lotte enquanto se vestia para enfrentar a neve. Partiria a pé, pela floresta. Eu volto. Tantos dias passados e o marido ainda não voltou. Ela não acredita que ele tenha fugido e abandonado a família. Tão pouco que tenha morrido. Ana Lotte é um homem forte e corajoso. Aparecerá a qualquer momento. Cabe a ela mantê-los vivos enquanto isso. As crianças comem de 2 em 2 dias. Félica, acostumada ao protesto da barriga de 4 em 4. Por seus cálculos, os mantimentos do esconderijo duram mais de 5 semanas. O velho estava certo. O vilarejo vem sendo dizimado dia após dia. O luto sentou à mesa. Ninguém chora pelos mortos. Não podem desperdiçar energia lamentando a partida dos que não suportaram o frio e a fome. Há 2 semanas, Irina, a vizinha da direita, gritou durante toda a madrugada a morte do seu bebê. No dia seguinte, estava morta. Foi burra. Félica não é burra e não se permite sentir pena de ninguém. No passado, a vizinhança era diferente. Os moradores jantavam juntos, riam, contavam histórias entre goles de vodka. Agora não mais. Se souberem que Félica esconde restos de brotos, além de uns ossos para dar sabor de carne ao caldo, tomam tudo de sua família. Vão exigir dividir entre todos, como se ela fosse responsável pela vida deles. Comam logo. Sussurra mais uma vez para os filhos. As crianças não querem comer. O caldo está ralo, com um tom avermelhado. Félica prefere não brigar. Se brigar, eles vão chorar e perder energia. Melhor deixar que comam quando tiverem vontade. Félica bebe o caldo em goladas e esconde a cumbuca atrás da lareira. Acostumada ao silêncio, assusta-se ao ouvir passadas na neve. Com as forças que lhe restam, corre para a janela, abre uma fresta na cortina, busca a silhueta de alguém na brancura. Não há nada. Pensa que está tendo alucinações. Os passos se repetem e, por um segundo, ela pressente que Ana Lotte finalmente voltou. Enche-se de alegria. Sabe, entretanto, que não pode ser descuidada. Os saques às casas do vilarejo têm sido frequentes. Na mesa da cozinha, pega a faca usada para fatiar a carne. Aproxima-se da porta, ouvidos aguçados, e espera que cheguem mais perto. Todos para a cama. Agora, vamos deitar. Diz para as crianças sem impor a voz. Um sol tímido desponta o céu. Mas ela não pode deixar que as crianças brinquem lá fora. Os vizinhos irão vê-las bem dispostas e começarão a se perguntar o que Félica faz para mantê-las vivas por tanto tempo. Exaustas, as crianças não discutem com a mãe. Continuam à mesa, as mãozinhas nos talheres úmidos. A batida na porta vem seca e breve. Félica abre novamente a cortina. Reconhece o perfil ressequido da senhora Helga. Usa um vestido pesado de cores escuras, uma manta grossa envolta no pescoço esquelético e traz na mão direita uma pesada sacola de pano.
A mão esquerda se esconde no bolso do vestido. Félica não vê a senhora Helga há mais de 11 meses. Pensava que a velha já tinha morrido. Não podia supor que uma cega fosse sobreviver naquele frio glacial por tanto tempo. Que é, murmura sem girar o ferrolho. Preciso falar com você, criança, diz a senhora Helga, a voz rouca. Félica não responde. Melhor esperar que a velha vá embora. Preciso falar com você. Coisas estranhas estão acontecendo. A fome desproveu Félica de qualquer curiosidade sobre a vida alheia. Há tempos não conversa com ninguém do vilarejo e pretende continuar assim até que Analote volte. Não vou abrir a porta. Eu não estou com os guardas. As coletas cessaram há mais de 3 luas. Não precisa ter medo, criança. O murmúrio da senhora Helga é doce e sedutor. Tão gostoso de escutar uma voz diferente. Não acredito em você, velha. Vá embora. As estradas estão todas bloqueadas pela neve. É impossível entrar ou sair do vilarejo sem ser morto pelo frio. Por favor, preciso que me ajude. Coisas estranhas estão acontecendo. É a segunda vez que a senhora Helga diz aquilo. O que ela pretende? Como se Félica tivesse lhe feito alguma pergunta, a mulher continua. O Astor está morto. Alguém o matou. Astor é o cão-guia da senhora Helga, sua única companhia desde que o coronel Dmitri morreu na guerra. Anos atrás, era Astor quem anunciava o amanhecer ao vilarejo com seu latido de husky. Nos últimos tempos, Astor havia se calado, mas Félica não estranhou. Supôs que o cachorro tivesse morrido com a dona. Alguém matou Astor. Veja, criança. Pela janela, encara Félica com os olhos vazios, um negrume aterrador no lugar onde deveriam estar os glóbulos oculares. Abre a sacola de pano, estica o braço, revelando o crânio de um cachorro, fiapos de pelo presos em pontos de sangue agulado. Moscas da neve brincam no esqueleto do cão. Tiraram toda a pele dele, só sobrou isso. Uma lágrima escorre pelo seu rosto roçudo. A cena enoja Félica. Ela fecha um pouco a cortina para que as crianças não vejam o que se passa. Preciso saber quem matou meu Astor. Não sei, velha. Eu não fiz nada. Félica não tem interesse no assunto. Mas, criança, quem poderia ter feito isso? Já lhe disse que não sei. Nem lembro quando saí de casa pela última vez. Tente com Ivan, o ferreiro. Ele sabe de tudo. Já bati a porta dele, ninguém atendeu. Tentei em outras casas. Jaqueterina, Latasha, as irmãs Válida e Vonda. Ninguém responde, nem mesmo Krieger, o aleijado que nunca sai de casa. O vilarejo está vazio, Félica. Todos foram embora. Não vou abrir a porta. Por favor, criança. Tenho me sentido tão sozinha. Me deixe entrar. Félica olhou de novo para o braço esquerdo da senhora Helga e se arrepia. Sem dúvida, a velha cega esconde algo. Um revólver, ou até mesmo uma faca. Não seria estúpida de expor a sua família com tanta facilidade. Não vou abrir. Precisava conversar com alguém. Já conversamos, agora vá e trate de se manter viva. A senhora Helga exibe um sorriso triste, com as gengivas escurecidas, sem dentes. Nós todos vamos morrer, Félica, cedo ou tarde. A fome ou o frio vai nos matar. Brigid partiu há 1 semana, morreu dormindo, os ossos congelados. A senhora Brigid é irmã da senhora Helga e mora na casa ao lado. Félica pensa que deveria expressar suas condolências, mas não quer fazer muito esforço. Então vá embora antes que morra também, velha. Quando Analote voltar, faça uma visita. Félica fecha a cortina. Escuta a senhora Helga se afastar até que o silêncio sepulcral engole o vilarejo outra vez. Volta-se para os filhos, que, ainda sentados, parecem ter prestado atenção a toda a conversa. O caçula Rurik está nitidamente assustado, os olhinhos verdes girando, perdidos no prato. Para acalmá-los, Félica decide contar-lhes uma história. A jornada de um guerreiro que luta contra monstros para defender a família. Tenta imaginar detalhes pitorescos que preencham a aventura, mas uma dor de cabeça mórbida impede de realizar longos mergulhos criativos.
Entre fadas e dragões, Félica ouve uma nova batida à porta. Não pode acreditar que, impertinentemente, a senhora Elga voltou. Caminha devagar, hesita. Ao puxar as cortinas, mal se contém. Ana Lotte! Gargalha louca de felicidade. Abre a porta em um rompante e lhe entrega um beijo no rosto. Ana Lotte também sorri. Mostra a maleta que traz consigo e vê Félica. Coelhos e ratos que o marido caçou não passarão fome. Você está ótima, querida, diz o marido enquanto aperta suas bochechas. Espanta-se que a esposa esteja tão sadia e corada. Tenho dado meu jeito, gaba-se Félica. Parece até um tanto mais gorda. Ora, não seja bobo, Ana Lotte. Onde estão as crianças? Na mesa, jantando. Vamos comemorar. Exalta-se. Estala outro beijo na bochecha do marido. Caminham de braços dados. Ao olhar para a sala, Ana Lotte tropeça. Sente o corpo tontear e precisa se apoiar na poltrona para não cair no chão. Vomita a pouca comida que guarda no estômago. Olha para os olhos da mulher, mas ela continua a sorrir. Espalhados pelo pequeno cômodo, Ana Lotte reconhece os corpos de vários moradores do vilarejo. No sofá, sem a cabeça, está Krieger, o aleijado. Ao lado, Ivan, o ferreiro. Tem uma faca rústica cravada no peito. Mais perto da lareira, as pernas e as cabeças de Valha e Latacha, enfiadas em espetos compridos, esperando o momento de serem assadas. Ana Lotte corre para a cozinha. Os corpos dos 3 filhos jazem desmembrados na mesa. Um véu rubro escolhe pelos pratos e pelas cadeiras. Nacos de braços e pernas infantis saem da travessa femungante pousada na toalha de mesa com motivos florais. Num prato ao centro, partes do pequeno Rurik mergulham no caldo avermelhado. O que você fez? Félica acaricia a cabeça da jovem Maíxa, espetada por um garfo de 4 dentes. Viram, crianças? O papai trouxe comida, não vamos mais passar fome, diz. Rói o dedinho tostado que restou em seu prato. Ora, querido, venha dar um beijo em seus filhos. Hoje é um dia especial, vou preparar um banquete para o jantar. Oi, gente, bem-vindo ao nosso 6º episódio do nosso podcast, Little Horror Histories Podcast. E nesse episódio estaremos somente eu, Carlos e a Sindel, né? Vamos falar um pouco sobre o escritor Rafael Montes e vamos analisar um dos contos dele, né? O conto que foi narrado no começo desse episódio. Espero que vocês estejam interessados e continue com a gente. Ele é um escritor brasileiro. Ele escreve romance policial, ele escreve romance de terror. E ele nasceu dia 22 de setembro de 1990, ele tem 31 anos. E entre os livros dele, vou falar um pouco sobre os livros que ele escreveu. E o primeiro livro que eu queria comentar com vocês é o livro Suicidas. Ele tem uma premissa de que alguns amigos estão na faculdade, universitários, né? É interessante prestar atenção que o Rafael ele sempre flerta com essa idade, né, o jovem adulto. E temos um grupo de amigos que estão eles vão para uma festa, num porão. E nessa festa eles começam a brincar de roleta russa. E aí todos acabam morrendo, né? E aí a polícia está investigando esse caso de suicídio entre esses jovens. E o livro meio que ele é um relato, ele vai contando pela percepção das mães e dos policiais e talvez até dos próprios jovens, como foi que se deu para eles começarem a brincar disso, o que levou eles a se matarem, né? E conforme a história vai se desmembrando, você vai ficando cada vez mais horrorizado, mais aterrorizado em como a mente do Rafael é genial, sabe? Tipo, os plot twists desse livro são, meu Deus do céu, são incríveis. E um outro livro dele é um livro que foi muito famoso nos anos, eu acho que de 2015, 2016, 2014, por aí, que o nome do livro é Dias Perfeitos. Esse livro, ele
ele é muito parecido, assim, digamos, ele segue a mesma premissa que um clássico, que é o Colecionador de Jamie Follis. Se você conhece, se você já leu esse livro, se você já viu o filme ou conhece a história do Colecionador, você tem uma certa ideia do que acontece em Dias Perfeitos. Dias Perfeitos é um garoto chamado Theo. Ele está se formando em medicina e a mãe dele é paraplégica, se eu não me engano. E ele meio que, a faculdade gasta muito tempo dele, então ele não tem tempo para se relacionar com pessoas, né? Ele não tem tempo de ter uma vida social, então ele é um garoto muito reprimido socialmente, ele não tem um ciclo de amigos. É só ele, a mãe e a faculdade. Ele se interessa muito pelas aulas de autópsia, né? Onde os médicos vão lá e abrem corpos e tal, enfim. E por ele passar muito tempo com esses corpos mortos, ele começa a ter pensamentos que você já associa a algum problema mental, né? Você percebe que ele já fica meio... Você fica tipo, alguma coisa tem com esse cara, ele talvez não seja tão normal assim. Ele tem uma psique muito doentia. Então, conforme ele vai pra faculdade, ele acaba conhecendo uma garota. Eu acho que o nome dela é Clarice, uma garota chamada Clarice. E ele acaba criando um amor platônico por essa Clarice. E essa Clarice convida ele para ir para uma festa. E nessa festa eles começam a desenvolver um relacionamento, eles começam a conversar. Só que, conforme a história vai avançando, o nome do livro é Dias Perfeitos, né? Você vai percebendo como é perturbador o relacionamento dos dois, como é um relacionamento abusivo e como chega a ser horrível as situações que acontecem no livro. Então, é um terror, assim, que você realmente de você revirar os olhos, querer arrancar os cabelos. E eu não vou contar muito o plot twist desse livro, porque ele realmente, eu acho que é um livro que se você for pegar pra ler, você vai se interessar muito pela história, porque ele te prende, assim, de primeira. E então procure lá, o nome é Dias Perfeitos. Continuando a trajetória do Rafael Montes, né? Eu queria citar o livro que a Sindel contou, um dos contos, né? No caso, o primeiro, que é Banquete para Nalote. O nome do livro é O Vilarejo. Esse livro, ele é muito interessante porque o Rafael, no começo desse livro, ele diz que é um caderno de uma mulher chamada... Cara, eu esqueci o nome da mulher, mas as meninas que gravam podcast comigo, né? A Fernanda, a Julie e a Sindel, elas imaginaram que essa escritura realmente existia, porque o Rafael, ele é muito convincente no começo, em dizer que esse livro é uma tradução de um compilado de contos que ele achou nesse caderno. E perdi a linha de raciocínio. E nesse caderno, então, são 7 contos que referenciam os 7 pecados capitais. O primeiro conto que a Sindel narrou referencia a gula, né? Então, todos os contos acontecem nesse vilarejo. Você pode ver pelo teor do conto que a Sindel contou, que é uma coisa bem macabra, assim, e tal. Quando o pai chega, né, o Analote, ele chega em casa e ele encontra o corpo das pessoas do vilarejo todas mortas dentro de casa. E quando ele vai pra cozinha, ele vê os filhos dele próprios mortos, né? No caso, a mulher delirou por causa da fome. Você fica, tipo... seu estômago revira e você fica, tipo, horrorizado com aquela situação. Então, todos os contos desse livro, eles são bem pesados. E o livro, ele contém ilustrações, se você adquirir o livro. Ele contém ilustrações, o livro tem na Amazon. Tá em torno de uns R$30 e tal. Mas se você tiver interesse, procure lá na Amazon que tem esse livro. É um compilado de contos e realmente é uma fic, né? Porque o Rafael disse que ele havia encontrado de uma mulher que tinha escrito esse livro, mas realmente foi ele que escreveu. No caso, ele usou um pseudônimo para falar sobre esse livro. Um outro livro do Rafael também é um livro de 2016 chamado Jantar Secreto. Esse é o livro, assim, que eu acho muito bizarro. Ele é um livro de realmente você botar seu jantar para fora, porque ele vai lidar também com esse núcleo jovem adulto, né, de jovens que moravam no interior e foram para a capital para fazer faculdade. E nessa, eles acabaram alugando um AP, tipo, numa área central da cidade, então o AP era bem caro. Só que eles os pais trabalhavam, eles também tinham uma renda fixa, então eles conseguiam pagar o AP de boa. Só que teve a crise no Brasil, né, e acho que foi em 2014, teve uma crise no Brasil, e eles acabaram ficando sem dinheiro. E então o síndico do apartamento que eles haviam alugado disse que se eles não pagassem o aluguel do apartamento, eles iriam ser despejados. E eles ficaram, meu Deus, nós não podemos ser despejados. E então eles começaram a pensar em formas de pagar o aluguel, né?
É interessante também que nesse livro o protagonista é um protagonista queer, e temos um dos personagens chamado Leitão, né? É um personagem acima do peso, no caso. E esse personagem, ele dá uma ideia, né? Tipo, ele é muito brincalhão, ele é o piadista do grupo. E ele pensando em como conseguir dinheiro, né? Ele posta na internet, tipo, de uma maneira super zoeira, que ele e os amigos estão oferecendo jantares secretos e o prato principal é carne humana. E os amigos, né, ficam tipo, cara, você tá ficando doido, apaga isso e tal. E aí ele vai lá e apaga, né? Ele apaga a postagem, só que algumas pessoas acabaram demonstrando interesse por esse jantar e ofereceram, tipo, quantias exorbitantes, que além deles pagarem o aluguel, daria pra eles verem de boaça, sabe? Tipo, eles ficariam, meu Deus, o dinheiro dava pra eles se sentarem, tipo, pro resto da vida. Usando o exagero aqui. Mas eles ficaram, tipo assim, realmente dá muito dinheiro, né? E eles começaram a pensar como propor esses jantares secretos para essas pessoas. E o livro vai discorrer sobre essa questão, né? Sobre tráfico humano, sobre canibalismo. É, e tem uma personagem que é maravilhosa. Então, se você quer ler esse livro, se você tem estômago para ler esse livro, eu recomendo ele. Mas ele é um livro muito gráfico. Ele faz você ter vontade de vomitar em vários momentos. Então, se você realmente tiver estômago para esse livro, eu recomendo você ler. E, por último, eu queria falar aqui de um livro que virou uma série da Netflix, que é uma das minhas séries favoritas, que eu assistia, tipo assim, quando tava saindo os anúncios dessa série, eu já tava, tipo, lá no hype, falando, assistam Bom Dia Verônica, assistam. As meninas aqui foram uma das minhas vítimas também, né? Eu falei, cara, assiste essa série, é muito boa, não sei o que e tal. Que é a série Bom Dia Verônica. E, consequentemente, do mesmo livro, né? Que é do Rafael Montes, é uma parceria dele com uma escritora chamada Ilana Kazoy. E esse livro conta de um serial killer de mulheres, né? Ele sequestrava mulheres e colocava caixinhas de pássaro na cabeça delas e tal, e mandava elas assobiarem pra ele. E esse livro, eu não li o livro, mas eu vi a série. Tipo, eu achei, tipo, um thriller de terror muito bom, porque você fica tenso com a personagem. A atriz que interpreta a protagonista é realmente, cara, ela realmente se entregou pra personagem. E a Janete, no caso, né? A Janete, que é a protagonista, que é a mulher do serial killer, ela se entrega na personagem e você sente a história, né? E como eu já contei aqui, vai contar a história dessa policial que começa a perceber padrões em assassinatos de mulheres. E então ela acaba conhecendo a Janete, que denuncia, né, o esposo dela por maltratos em casa. E quando a Marta vai pesquisar mais sobre esse caso de violência doméstica, ela acaba descobrindo muitos segredos quanto ao esposo da Janete, quanto à polícia. Então ela percebe, assim, numa teia de aranha, que cada vez ela se sente mais presa. Então o livro vai discorrer de como ela vai resolver essa situação problema desse serial killer de mulheres. E eu recomendo muito esse livro, eu recomendo a série, porque vai tratar assuntos bem polêmicos e vai trazer esses assuntos para serem discutidos realmente por nós, né? E agora, nos aprofundando mais no conto que a Cindy leu do Vilarejo, que é O Banquete para Nalote, eu queria conversar com vocês sobre alguns aspectos desse conto que fazem a gente pensar nele como um conto de terror e como um conto em si, né? Podemos perceber pela narrativa curta, né? O núcleo de personagens muito pequenos, no caso a esposa, a senhora Ellen. As pessoas do vilarejo também são muito limitadas. O esposo, na lote, né? E as crianças, mas o núcleo principal que gira assim, no caso é só a esposa, né? E o Analote. E aparece a senhora Ellen, então esse é o núcleo de personagens que aparece. Então vemos um núcleo de personagens muito limitado, que é uma característica do conto, né? Ter poucos personagens. Enquanto, por exemplo, num livro num romance, temos vários personagens, vários núcleos de história. No conto nós só temos um, que no caso do Banquete para Nalote, é a esposa esperando o esposo voltar da caça, né, com alimento para alimentar ela e as crianças. E a gente já começa com essa tensão dela dizendo que está com fome, né? Os filhos dela estão com fome, eles provavelmente morreram de fome. E ela comenta também sobre a questão deles não poderem sair de casa e os vizinhos verem que eles estão sadios e que poderia acontecer alguma coisa com eles.
Você fica nessa tensão de, caraca, por que eles não podem sair de casa? Por que ela está passando fome? Será que esse vilarejo, será que essa cidade onde ela mora tem algum problema e tal? Nós sabemos que é o vilarejo, né, por conta do nome do livro. Então você fica, tipo, já nessa tensão. E aí você vê a vizinha trazendo o cachorro morto em casa, né? E aí você começa a já pensar ideias, as ideias que você pensa quanto a essa situação toda já é bizarra, porque primeiro, quando a vizinha chega, você não malda ela, você não vê ela como uma personagem ruim que pode machucar a nossa protagonista, né? Você vê ela simplesmente como uma vizinha que quer tirar satisfação porque o cachorro dela morreu. E então quando ela conta que o cachorro dela foi morto, que ele teve a carne toda arranhada, arrancada e tal, ficou só os ossos e você fica tipo assim, caraca, será que ela comeu o cachorro da velha, entendeu? Você fica tipo assim pensando nessa questão. E aí você vê que ela fica com medo de deixar a senhora entrar. E então essas situações acabam te deixando com ansiedade, essa tensão entre personagens, a gente já percebe essa tensão entre a Félica e a senhora Helga, né? Que a senhora Helga quer entrar para conversar com a Félica e a Félica muito ali não querendo que a senhora entre na casa dela, né? E avançando mais no conto, você percebe que a velha insiste muito, a senhora Helga insiste muito em entrar na casa da Félica, e a Félica fica tipo assim, meu Deus, se ela entrar aqui, ela pode fazer alguma para as minhas crianças. E essa tensão da Félica passa para você, sabe? E aí ela comenta que ela bateu na casa dos outros vizinhos, os outros vizinhos não estavam em casa, e ela fala que provavelmente eles foram embora do vilarejo. E eu achei interessante essa parte, porque se você for pensar na questão do plot twist, não... Você já, por exemplo, pelo nome do livro, O Vilarejo, você já deduz que essa história, talvez o vilarejo seja amaldiçoado, né? Talvez tenha alguma entidade, assim, ruim naquele vilarejo. Então, quando a senhora Helga fala que os outros habitantes do vilarejo foram embora, você normalmente deduz que vai acabar o conto como acabou, né? Você tá pensando inicialmente que na cena do cachorro, da senhora Helga que foi morto e que as crianças estavam comendo. Então, você pensa só que a senhora Helga, claro, você pode ter pensado também no final, né? Mas estou dizendo aqui, eu como analisador desse conto. Eu imaginei, eu fiquei, caraca, não esperava, mas já esperava, que fosse realmente esse plot twist, né? A senhora Helga insistindo lá em entrar, e ela fala que os outros viajantes foram embora, que ela tá tão sozinha. E a Félica falando não sei o que e tal. E aí vamos pro final, onde o Analote chega em casa trazendo a carne que ele tinha ido caçar, né? Então ele chega em casa com a carne e a Félica fica muito feliz e fala, meu Deus, você chegou. E assim que o Analote entra na casa, ele já se depara com uma cena muito grotesca que, meu Deus, é gráfica. Você fica, tipo assim, horrorizado. Realmente é um conto de terror, né? Que você fica assim, rapaz, o que está acontecendo aqui? Ei, boy. Ele se depara com os habitantes do vilarejo todos mortos, né, na casa, todos esquartejados. Os corpos deles estão espalhados pela casa, em sinal de que a Félica consumiu a carne deles, né, de que ela estava com tanta fome, ela e os filhos, que ela acabou matando as pessoas do vilarejo e consumiu a carne deles. E aí, para chocar mais ainda, mais pra frente, oh meu Deus, esqueci o nome. O Analote, ele segue pra cozinha e quando ele chega lá, ele encontra os filhos mortos, né? Então, a Félica, apesar de ter se preocupado com os filhos no começo, de que eles não passassem fome, ela acabou matando eles também para consumir, né? E então, como eu comentei quando eu estava falando sobre a sinopse desse livro, cada conto lida com um pecado capital. E esse conto em específico, Banquete para Analote, o banquete já remete à comida, né? E o pecado capital da comida seria a gula. Então, vemos ali que ela foi consumida pelo pecado da gula, ela não conseguia mais parar de comer. Então ela acabou matando pessoas para comer e tal. É um conto muito bizarro, você fica tipo assim, caraca, meu Deus. Mexer com esses aspectos, né, de carne humana, de matar, assassinato de animais, criancinhas, meio que você remete às histórias da João e Maria, né, que tinha a bruxa que comia o corpo de crianças, que era contada para assustar mesmo as crianças e tal. Então esses são aspectos comuns do terror. E agora a Sindel vai continuar essa análise deixando ela muito mais detalhada
Espero que vocês gostem da análise da cena, espero que tenham entendido a minha parte também, experienciado um pouco sobre quem é Rafael Monte, sobre que livros ele escreveu, e espero que vocês também tenham interesse em procurar mais sobre essa literatura, né, que é muito interessante. Até mais! Oi, gente! Dando continuidade ao que o Carlos estava apresentando nessa primeira parte, agora a gente vai discutir um pouco mais sobre o conto, sobre a personagem principal, a Félica, e o desfecho da obra. Assim como o Carlos ele apresentou para vocês um pouco sobre o Vilarejo, né, que é um livro de contos do Rafael Montes. Todos esses contos acontecem dentro desse vilarejo. E o último, ele dá uma conclusão para esse primeiro conto, né? O que será que acontece com a Félica e com o Analote, que depois de chegar de viagem, deixa a família dele de um jeito e ele sabe que ele é responsável para levar para que a família dele não morra de fome, chegar e ver uma cena macabra. Como será que eles finalizam? Então, é uma coisa que a gente se pergunta, porque ao longo dos contos, né, são várias situações que são bem subentendidas. A conclusão do conto, do livro, você começa a entendi, porque é aquele tipo de narrativa que ela vai jogando informações que talvez você não pegue de primeira, né? Só depois que você... Então, até mesmo quando eu tava narrando Banquete para Analote, eu fiquei... Como eu tinha que dar um tipo de interpretação pra Félica, até porque tinha que me colocar no lugar dela, né? De uma mulher que tá com o marido desaparecido até então, ela não sabe por onde ele tá. Saiu para recolher suprimentos para a família e não retornou. Com 3 crianças famintas, ela mesma delirando de fome. E nessa situação de o vilarejo se encontra abandonado, não tem como você chegar a qualquer tipo de comunicação e ajuda no meio daquele inverno, daquela tempestade brusca que está acontecendo por lá. Então, chega a ser até assustador, né, quando você se coloca no lugar dela, tendo que apelar para comer raspar ossos de rato para se alimentar. Então, será o ponto que levou ela a surtar da maneira que surtou, né? Na conclusão do conto, do último conto, onde o autor ele meio que joga na nossa cara, por assim dizer, essas informações subentendidas que a gente tem em todos os contos, né? Que talvez essa arrogância e egoísmo que a Félica tinha de nunca querer compartilhar, sempre prevalecer a própria sobrevivência aí dos filhos. Talvez, eu achei bem interessante o ponto do autor de colocar isso, né? É mais ou menos aquele ditado de quando você olha para o mal olha para você de volta, que é até pontuado em uma série de terror americana, bem famosa. Mas eu fiquei me colocando no lugar da Félica sobre a vida dos filhos dela, sabe? Ela priorizando totalmente os filhos, pensando no marido que não estava chegando, sem ter com quem se comunicar, né? Tanto que quando a senhora vai falar com ela meio que decai, né? Meio que volta assim por uns segundos e diz: nossa, como é bom escutar uma voz diferente, né? Então, toda aquela prisão que ela estava em volta de si ajudou muito, né? Querendo ou não, contribuiu para que ela se prendesse e acabasse surtando na própria mente, né? E tanto que quando chega no clímax da narrativa, que é quando até ali você está acompanhando
tudo que ela tá fazendo para sobreviver e manter os filhos dela vivos, né? Engraçado que quando você lê o conto pela segunda vez, já sabendo que o que a Félica estava fazendo na verdade, né, é que os filhos estão nas mesmas posições, estão sentados na cadeira. Um dos filhos dela tá com os olhos na sopa. Só que é engraçado, né, como dá até um sentido, um duplo sentido, porque na escrita tá que o filho dela tá olhando para a sopa, né? Está com os olhos na sopa, os olhos perdidos na sopa. Só que quando chega a visão do Analote, tá literalmente com os olhos dentro da sopa. Ela tirou os olhos do menino e colocou dentro da sopa. Então, parece que todas essas informações subentendidas estavam ali pra gente o tempo todo e a gente não prestou atenção ou realmente estava tão submerso no que a Félica estava contando que não tinha como a gente prestar atenção mesmo. Então, quando acontece do Analote chegar, toda aquela construção ela muda. De repente tudo se torna mais sombrio, até mesmo na própria narrativa. Quando ele começa a falar, nossa, você tá diferente, tá até mais gorda. E quando ele entra na casa, todo o cenário muda. E até mesmo a leitura, ela parece mais rápida, né? Parece tudo mais descrito. Todo o cenário parece que vira uma chave. E então é aí que a gente tem o nosso clímax, né? Quando aquele ponto alto da história acontece. E no fim a gente descobre que a Félica, ela realmente estava fazendo de tudo para sobreviver, né? Digamos assim, a si mesma. Foi realmente um tipo de surto. Só que é interessante que como eu disse, no conto final do livro Vilarejo, a gente tem mais um plot que faz esse tipo de brincadeira com o leitor, né? Sobre essa questão dos valores humanos, de como a Félica, novamente, né? Falando, realmente estava pensando apenas em si mesma. Então isso levou ela aonde estava, né? Contribuiu para o próprio decaimento. Ficou sozinha, pensando apenas em si mesma, né? Entrou em surto. Então, mas claro que é uma situação muito complicada, né? Quando a gente para pensar. É um tipo de narrativa e de enredo mesmo que te faz pensar, refletir bastante. À medida que as situações dos contos do vilarejo vão acontecendo, todos trazem um tipo de reflexão de valores mesmo. Não digo só de valores, né? Mas das próprias situações que acontecem, né? Que eles têm aquele terror, tem aquele suspense, mas ao mesmo tempo meio que você cai nessa pegadinha. Então, é um tipo de coisa que você vai reparando quando vai lendo ou fazendo uma segunda leitura. E é por isso que fazer esse tipo de análise e de debates mesmo, depois que você termina de ler alguma coisa, é importante, porque te abre a porta para novas interpretações, assim como Banquete para Analote, onde tinham várias informações escondidas sobre o plot final do conto, e ainda assim você só percebe quando lê de novo, né? Essa brincadeirinha que o Rafael vai fazendo com as palavras, e no fim você descobre que era literalmente aquilo que estava acontecendo. Então, a leitura, ela nos proporciona isso, né? Esses tipos de conversas que a gente pode ter no final, tipo, eu não reparei isso. Então é assim que a gente finaliza o episódio de hoje. Muito obrigada. E leiam Vilarejo do Rafael Montes, hein?